Grávida apanha marido empresário de férias com amante. O final é inacreditável. O aeroporto de Nassau pulsava com a energia característica de um destino paradisíaco nas Bahamas. Eloise Carter ajustou a alça da mala enquanto verificava o aplicativo de localização no telemóvel mais uma vez. O ponto azul piscando indicava que Rowan ainda estava no Atlantis Resort, exatamente onde deveria estar durante a sua importante conferência de negócios. As suas mãos estavam suadas, e não era apenas pelo calor tropical. Grávida de 5 meses, o seu corpo já mostrava curvas mais acentuadas sob o vestido midi azul marinho. Ela tinha escolhido a peça cuidadosamente naquela manhã, imaginando o sorriso surpreso de Rowan ao vê-la. Agora, o tecido parecia sufocante. A brisa do mar trazia o cheiro de sal e protetor solar pelos espaços abertos do aeroporto. Eloise tocou inconscientemente a pequena tatuagem no pulso. Resiliência, um lembrete de tudo que já tinha superado na vida. Não tinha contado a Rowan sobre a gravidez por telefone. Após 3 anos de casamento, esse tipo de notícia merecia ser partilhado pessoalmente, mesmo que significasse uma viagem surpresa às Bahamas. Posso ajudá-la com a bagagem, senhora? Perguntou um taxista simpático, notando a sua hesitação perto da saída do aeroporto. Sim, por favor, sorriu Eloise, os seus olhos cor-de-mel refletindo uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Entregou-lhe a sua pequena mala de fim de semana enquanto tirava o telemóvel para mostrar o endereço do resort. Durante o percurso, Eloise observou a paisagem da ilha passar pela janela. Palmeiras balançavam na brisa quente e turistas com roupas coloridas preenchiam os passeios. Ela tirou o telemóvel, abrindo a última mensagem de Rowan. Grandes reuniões o dia todo. Recepções. Terrível aqui. Falamos amanhã. O seu polegar passou sobre a mensagem enviada na tarde anterior. O táxi virou para a entrada magnífica do Atlantis. O coração de Eloise disparou enquanto pagava ao motorista e saía para o sol. O resort erguia-se diante dela, um palácio rosa contra o céu sem nuvens. Lá dentro, o ar-condicionado atingiu a sua pele, um alívio bem-vindo do calor caribenho. No balcão da recepção, Eloise hesitou. Estou aqui para surpreender o meu marido, Rowan Pierce. Poderia dizer-me em que sala de conferências estão a decorrer as reuniões de negócios? A recepcionista, uma jovem com cabelo perfeitamente entrançado, digitou no computador. A sua expressão amigável vacilou por um momento. Lamento, senhora Pierce, mas não temos nenhuma conferência de negócios agendada para hoje. Deve haver algum engano, a voz de Eloise vacilou ligeiramente. Rowan Pierce. Ele fez check-in há 3 dias. Sim, o senhor Pierce é hóspede aqui, confirmou a recepcionista, algo mudando no seu olhar. Está hospedado numa das nossas Royal Suites. Deseja que o chame? Eloise sentiu a garganta apertar. Não, obrigada. Posso apenas obter uma chave? Sou a esposa dele. Após verificar a sua identificação, a recepcionista entregou-lhe um cartão-chave, os movimentos agora cuidadosos, quase hesitantes. Royal Suite 742, Ocean Tower. A viagem de elevador até o 7º andar pareceu eterna. O reflexo de Eloise na parede espelhada mostrava uma mulher que mal reconhecia, pálida apesar do calor tropical, as mãos protegendo instintivamente a sua barriga mal visível. O leve som do elevador a chegar rompeu os seus pensamentos. O quarto 742 ficava no fim de um longo corredor decorado com arte temática marinha. Eloise parou diante da porta, o cartão na mão, o coração a bater forte no peito. Lá dentro, ouvia-se música suave, a favorita de Rowan. Ela deslizou o cartão na fechadura. A luz ficou verde. Respirando fundo, Eloise abriu a porta silenciosamente. A suíte abria-se para uma luxuosa sala de estar com janelas do chão ao teto com vista para o oceano. 2 copos de champanhe estavam na mesa de centro. Sandálias de grife feminina jaziam descuidadamente junto ao sofá. E então ela ouviu risos vindos do quarto. O riso profundo de Rowan misturado com o riso melódico de uma mulher. O mundo de Eloise inclinou-se no seu eixo. As suas mãos procuraram a parede para se apoiar enquanto a verdade que se recusará a ver durante meses se cristalizava diante dos seus olhos. Cada sinal de alerta, cada noite tardia no escritório, cada viagem de negócios que não podia ser adiada, tudo conduziu a este momento. A porta do quarto abriu-se. A cabine da primeira classe parecia um caixão. Eloise olhava pela janela do avião enquanto o horizonte de Manhattan surgia por entre as nuvens. Cada edifício cintilante era um lembrete da vida para a qual estava a voltar,
uma vida que agora parecia uma mentira cuidadosamente construída. As pontas dos dedos traçavam distraidamente a condensação no copo de ginger ale intocado. Tinham passado 12 horas desde que fugira do Atlantis. 12 horas desde que vira Rovan parado naquela porta, a sua camisa perfeitamente engomada meio desabotoada, com Lila Ramon, guru de beleza e estilo de vida do Instagram, envolta apenas num roupão de hotel atrás dele. A expressão de choque no rosto dele rapidamente se transformará em algo pior, cálculo. Eli, querida, isto não é, começou ele, estendendo a mão para ela com aquelas mãos que outrora pareciam ser casa. Mas ela já estava a afastar-se, o corpo em piloto automático, a pegar na pequena mala de fim de semana e a recuar. Não. A palavra saiu surpreendentemente firme. Não. Ousas agora, a 35.000 pés. O telemóvel dela vibrou novamente, a 20ª chamada de Rovan desde que ela partirá. Virou-o de ecrã para baixo sobre a mesinha do avião, apanhando de relance seu reflexo no ecrã escuro. A mulher que olhava de volta parecia mais velha de alguma forma, os olhos cor de mel assombrados. A assistente de bordo aproximou-se com uma preocupação ensaiada. Posso trazer-lhe mais alguma coisa, Sra. Pierce? O nome atingiu-a como um golpe físico. Carter corrigiu automaticamente. É Miss Carter. As palavras sabiam a liberdade e medo misturados. De volta ao seu apartamento no Upper West Side, tudo parecia exatamente igual, mas completamente diferente. As fotos emolduradas do dia do casamento pareciam zombar dela das paredes. O sofá cinzento, onde tinham passado inúmeros domingos de manhã a ler o Times juntos, de repente parecia grande demais. O roupeiro partilhado, com os fatos dele perfeitamente organizados ao lado do guarda-roupa cuidadosamente selecionado dela, era um museu de memórias que ela não conseguia enfrentar. Heloise movia-se pelo espaço como um fantasma, tirando o portátil e sentando-se na ilha da cozinha, aquela que Rovan tinha insistido em instalar durante a renovação do ano passado. Abriu o e-mail, criou uma nova pasta com o nome Provas e começou metodicamente a reencaminhar para si mesma todos os e-mails suspeitos, todos os estranhos encargos no cartão de crédito, todos os itinerários de viagens de negócios duvidosos do último ano. As mãos tremiam enquanto escrevia um e-mail para o departamento de RH do seu escritório de advogados. Preciso de tirar uma licença pessoal com efeito imediato. Emergência familiar. Família. A palavra fez a sua mão desviar-se para a barriga. No meio do caos da descoberta e da fuga, quase se esquecera da vida que crescia dentro dela. Quase. Uma onda de náusea invadiu-a. Os enjoos matinais não se importavam com o facto de o seu mundo estar a desmoronar. Mal conseguiu chegar à casa de banho a tempo. Ajoelhada no chão frio de azulejo, as lágrimas finalmente vieram, não um soluço dramático que ela esperava, mas gotas silenciosas e constantes que caíam como chuva. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Lila. Precisamos de conversar, por favor. Há tanto que não sabes. Heloise apagou a mensagem sem responder. Já tinha visto publicações suficientes de influencers de lifestyle para saber o que autenticidade realmente significava hoje em dia. Ao levantar-se, viu-se ao espelho da casa de banho. Os seus cabelos escuros tinham se soltado do coque arrumado e o vestido de designer, escolhido com tanto cuidado para uma revelação alegre, estava amarrotado além de salvação. Mas foram os olhos que prenderam a sua atenção. Por trás das lágrimas, havia algo mais. Algo mais duro. Abriu o armário de medicamentos e começou, com método, a retirar as coisas de Rovan, o hidratante facial caro, o aftershave de boutique que ela lhe dera no Natal, os ansiolíticos receitados que ele nunca admitira tomar. Cada item ia para uma caixa rotulada Coisas a Esquecer. O sol estava a pôr-se quando ela finalmente se permitiu sentar a sua pequena secretária junto à janela. Tirou o diário, um hábito que mantinha desde criança, e abriu numa página em branco. As palavras vieram devagar ao início, depois numa torrente. Querido bebê, um dia vou contar-te sobre este momento. Não sobre a traição ou a dor, mas sobre o dia em que a tua mãe escolheu a si mesma. Escolheu a nós. Dizem que as flores mais belas podem florescer no inverno. Tenho de acreditar que é verdade, porque agora, em dezembro, contigo a crescer dentro de mim, vou aprender a florescer de novo. Com amor, mamãe. Lá fora, pela janela, a neve começava a cair nas ruas da cidade. Heloise observava os flocos a dançar na escuridão que se aproximava, cada um pequeno lembrete de que até as estações mais frias eventualmente passam. A sua mão encontrou o pulso, os dedos passando sobre a tatuagem ali. Resiliência.
Tinha feito aquela tatuagem depois de sobreviver ao amargo divórcio dos pais na adolescência. Agora, parecia uma profecia. Amanhã, teria de ser forte. Amanhã, teria de começar a descobrir o que viria a seguir. Mas esta noite, permitiu-se simplesmente ser. Uma mulher ferida, mas inteira, carregando dentro de si a semente de um novo começo. Tinham passado 3 semanas desde Nassau, e o cinzentismo de fevereiro em Manhattan combinava perfeitamente com o estado interior de Heloise. Sentava-se no seu escritório em casa, agora despido da presença de Rowan, encarando o portfólio de design sem realmente o ver. Os e-mails dos clientes permaneciam sem resposta, os planos de renovação acumulavam pó digital na caixa de entrada. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Tinha começado a pôr Florence mais The Machine a tocar, a máquina tocava em repetição, preenchendo os espaços onde antes existiam conversas. O chai latte dela, outrora um ritual matinal, estava frio e intocado ao lado do portátil. Apenas mais uma semana, tinha dito o chefe quando ela pediu a extensão da licença. Cuida de ti, Heloise. Os teus projetos podem esperar. A simpatia na voz dele fazia a pele dela arrepiar. Quantas pessoas na firma sabiam? Quantas tinham visto através da fachada perfeita de Rowan antes dela? O telemóvel iluminou-se com mais uma mensagem da mãe. Querida, por favor, liga-me de volta. Não consegues lidar com isto sozinha. Eliminar. O divórcio dos pais ensinara-lhe uma coisa: pena é veneno. Além disso, o que diria? Que ela, a designer de interiores de sucesso, que se orgulhava de ver potencial em todos os espaços, falhara em ver a podridão na sua própria casa. A chuva batia nas janelas enquanto Heloise se forçava a abrir o portátil. Um novo e-mail do seu advogado estava ali, em negrito, por ler. Senhora Pierce, os papéis preliminares do divórcio estão prontos para sua revisão. A equipa legal do Sr. Pierce solicitou uma reunião. Ela fechou o portátil com tanta força que quase o partiu. Senhora Pierce. O nome agora soava como uma marca a queimar-lhe a pele. Tinha tanto orgulho em adotá-lo, há 3 anos, naquele jardim em Connecticut, acreditando-no para sempre. O bebê mexeu, um leve tremor, tão sutil que poderia ter sido imaginação. A mão dela moveu-se instintivamente até a barriga em crescimento, agora impossível de esconder sob camisolas largas. Somos só nós agora, pequenino, sussurrou, a voz áspera do silêncio acumulado. O seu reflexo na janela chamou-lhe a atenção. Olheiras escuras sombreavam os olhos cor-de-mel, e o cabelo, normalmente bem arranjado, pendia sem vida em volta do rosto. Quando foi a última vez que tomara banho? Os dias começavam a confundir-se, marcados apenas por vitaminas pré-natais e refeições não comidas. A campainha soou, fazendo-a sobressaltar-se. Por um momento, considerou ignorá-la, como vinha fazendo com tudo o resto. Mas tocou novamente, insistente. Pelo olho mágico, viu um estafeta com um enorme arranjo de rosas brancas, o pedido de desculpas clássico de Rowan. O estômago revirou-se. Abriu a porta apenas o suficiente para dizer: leve-as de volta. Não posso, senhora. Já estão pagas. Ele empurrou-lhe um cartão juntamente com as flores. Tenha um bom dia. As rosas acabaram no lixo do prédio, mas o cartão ficou no balcão, como uma bomba relógio. Finalmente, à medida que a meia-noite se aproximava, ela abriu-o. Eli, não atendes às minhas chamadas. Eu entendo, mas há coisas que precisas de saber, sobre a Lila, sobre nós, sobre tudo. Cometi um erro, mas isto não é quem nós somos. Lembras-te da noite em que nos conhecemos? Disseste que acreditavas em segundas oportunidades. Estou a pedir a minha. R. O cartão juntou-se às rosas no lixo. Quem eles eram? Era uma mentira embrulhada em luxo e falsas promessas. Eram os sorrisos controlados dele e a intuição ignorada dela. Eram viagens de negócios que não eram negócios. E um quarto de bebê que nunca seria pintado com verde sálvia que tinham escolhido juntos. Heloise enroscou-se no assento da janela, observando a chuva transformar a cidade numa aquarela de luzes e sombras difusas. O diário estava aberto ao lado dela, páginas em branco pela primeira vez em semanas. O que havia para escrever quando cada palavra parecia uma confissão de fracasso? O sono vinha aos soluços, interrompido por sonhos de quartos de hotel vazios e voos intermináveis para lugar nenhum. Quando finalmente amanheceu, ela ainda estava no assento da janela, o corpo rígido, a mente enevoada. A chuva tinha parado, mas o seu rasto permanecia em poças nas calçadas.
Uma jovem mãe passou empurrando um carrinho com uma mão e segurando o telemóvel com a outra, rindo de algo que Heloíse não conseguia ouvir. A visão provocou uma inesperada pontada de solidão no peito. Ela pegou no telemóvel, passou pelas mensagens de Rovan, pelas preocupações da mãe, pelas tentativas de explicação da Lila. O dedo pairou sobre o número da médica. A próxima consulta pré-natal era dali a 2 dias. Teria de sair do apartamento. Teria de enfrentar o mundo, com as suas perguntas e olhares cheios de pena. Um passo, murmurou para si mesma. Para o bebê. Para o quarto vazio. Apenas um passo de cada vez. Mas até isso parecia impossível enquanto se afundava mais no assento da janela, observando a cidade acordar sem ela, sentindo-se cada vez mais como um fantasma na sua própria vida. A sala de espera do hospital vibrava com a energia silenciosa de mães expectantes e companheiros nervosos. Heloíse sentava-se sozinha numa cadeira de canto, a camisola larga puxada até os joelhos, tentando tornar-se o mais pequena possível. Um casal em frente partilhava auscultadores, ouvindo o que ela assumia ser a playlist do bebê. Outra mulher folheava uma revista de parentalidade, a mão do parceiro pousada protetoramente no ombro dela. Heloíse Carter. Uma voz calorosa cortou os seus pensamentos. Ela levantou os olhos e encontrou uma mulher negra alta, de bata azul escura, o cabelo natural puxado num coque impecável, brincos dourados brilhando sob a luz fluorescente. Na etiqueta lia-se: Clara Jennings, RN. Sou eu, conseguiu dizer Heloíse, apanhando a mala e seguindo Clara pelo corredor. Na sala de exames, os movimentos de Clara eram eficientes, mas suaves, enquanto media os sinais vitais de Heloíse. A tensão arterial está um pouco alta hoje, observou, os olhos castanhos procurando o rosto de Heloíse. Como tem estado a sentir-se? A pergunta, feita com tanta preocupação genuína, quase a desfez. Quando tinha sido a última vez que alguém realmente perguntara isso? Estou bem, respondeu automaticamente. A mentira amarga na língua. Clara parou de escrever. Sabe, disse, faço este trabalho há tempo suficiente para saber que bem normalmente significa tudo menos isso. Puxou um banco com rodas e sentou-se, ficando ao nível dos olhos de Heloíse. E não parece nada bem. Algo no olhar direto, mas compassivo, de Clara fez com que as muralhas cuidadosamente construídas por Heloíse começassem a rachar. Começou ela, mas calou-se quando as lágrimas ameaçaram cair. Leve o tempo que precisar, disse Clara suavemente, oferecendo um lenço de papel. O médico está atrasado de qualquer forma. As palavras saíram então, confusas, cruas. A viagem a Nassau. A descoberta. O silêncio no apartamento. Tudo. Clara ouviu. Presente, firme, sem julgamento. Tem comido? Perguntou Clara, quando Heloíse terminou. Não muito, admitiu Heloíse. Tudo sabe a cartão. Clara acenou, tomando notas. A depressão durante a gravidez é mais comum do que se pensa, especialmente quando se está a lidar com trauma. Olhou para cima. E descobrir que o seu marido está a traí-la enquanto carrega o filho dele. Isso é trauma, querida. A palavra trauma atingiu Heloíse como um golpe físico. Tinha estado tão focada em sobreviver a cada dia que nem permitirá a si mesma nomear o que estava a viver. Vou recomendar-lhe o nosso grupo de apoio pré-natal, continuou Clara, e acho que deveria considerar falar com alguém, profissionalmente. Isto já não é só sobre si. Fez um gesto em direção à barriga cada vez mais evidente de Heloíse. Eu não consigo, sussurrou Heloíse. Mal consigo sair do meu apartamento. A ideia de ter de contar esta história outra vez. Então comece devagar, sugeriu Clara. O café do hospital tem chá e lattes decentes. Depois da sua consulta, deixe-me oferecer-lhe um. Sem pressão para falar. Às vezes, só estar perto de outra pessoa ajuda. Antes que Heloíse pudesse responder, o médico chegou. O resto da consulta passou num borrão de medições e monitorização do batimento cardíaco. O som do coração do seu bebê, forte e estável, ecoava nos seus ouvidos muito depois da ecografia terminar. Mais tarde, no café, Heloíse envolvia as mãos num chá e latte quente. Clara estava sentada em frente, o seu sumo de arando intocado enquanto escrevia algo no telemóvel. Tome, disse Clara, deslizando o telemóvel pela mesa. Este é o meu número pessoal. Da próxima vez que o silêncio for demais, envie-me uma mensagem. Mesmo que seja só para dizer que não está bem. Heloíse encarou o número. Por que está a fazer isto? O sorriso de Clara trazia um toque de tristeza. Porque há 3 anos, eu estava onde está agora.
História diferente, mesma dor. E alguém estendeu-me a mão. Bebeu um gole do sumo. Às vezes, o universo cruza-nos com certas pessoas por uma razão. Pela primeira vez em semanas, Heloíse sentiu algo mexer-se no peito. Uma pequena faísca de esperança, frágil como um botão de flor no inverno. Devia avisá-la, acrescentou Clara com um leve sorriso. Não sou exatamente uma amiga de baixa manutenção. Provavelmente vou mandar-lhe citações motivacionais irritantes e forçá-la a vir dar passeios comigo. Uma pequena gargalhada escapou dos lábios de Heloíse, surpreendendo ambas. Acho. Ela parou, saboreando a verdade das palavras seguintes. Acho que estou mesmo a precisar de umas citações motivacionais irritantes agora. Lá fora, o sol de fevereiro rompia por entre as nuvens, lançando raios fracos mas determinados pelas ruas da cidade. Enquanto trocavam números, Heloíse reparou no ecrã do telemóvel de Clara, uma rapariga com o mesmo sorriso caloroso da mãe. É a minha alegria, disse Clara, ao notar o olhar. Foi por ela que aprendi a ser forte. Às vezes, os nossos maiores desafios conduzem-nos ao nosso maior propósito. Heloíse tocou a própria barriga, sentindo o leve movimento dentro de si. Talvez, só talvez, pudesse aprender a ser forte também. Estás a pensar demais, disse Clara, observando Heloíse arrumar as almofadas do sofá pela terceira vez. Tinham passado 2 semanas desde o encontro no café, e a presença de Clara começava lentamente a preencher os espaços vazios no apartamento de Heloíse. O grupo de apoio não vai julgar as tuas habilidades de design de interiores. Design de interiores é o que eu faço, corrigiu-se Heloíse, alisando uma ruga invisível no seu suéter cinzento de cachemira. É uma questão de controlo. Se conseguir tornar este espaço perfeito, então tudo o resto vai encaixar magicamente. Clara levantou uma sobrancelha, os brincos dourados captando a luz da tarde. A vida não funciona assim, e tu sabes disso. A verdade daquelas palavras pairou no ar enquanto Heloíse se deixava cair no sofá. Hoje seria sua primeira vez a receber o grupo de apoio pré-natal. Clara tinha-a convencido a participar. A ideia de estranhas no seu espaço, no seu santuário, deixava o peito apertado. Diz-me outra vez por que não podemos reunir-nos no hospital, perguntou Heloíse, embora já soubesse a resposta. Clara pousou uma bandeja com chás de ervas e fruta fresca que trouxera. Por que precisas de parar de te esconder? Porque a tua casa não deve ser uma prisão. Pausou, ao ver uma notificação no telemóvel. E porque as outras já estão lá embaixo. A campainha tocou momentos depois. A mão de Heloíse foi instintivamente para a barriga agora saliente, enquanto se levantava para atender. Uma respiração profunda. Depois outra. As mulheres que entraram não eram o que ela esperava. Sem olhares de pena ou silêncios desconfortáveis. Em vez disso, trouxeram calor e uma familiaridade fácil que falava de experiências partilhadas. Mia, uma educadora do jardim de infância, com madeixas roxas no cabelo e um riso contagiante. Denise, uma advogada corporativa, cujo humor afiado escondia um coração gentil. E Vanessa, silenciosa mas observadora, grávida de gêmeos, com uma história de lutas próprias. Casa bonita, disse Mia, comentou, acomodando-se numa poltrona. Parece mesmo arquitetural, de gesto encontra conforto chique. Era essa a ideia, respondeu Heloíse, surpreendendo-se, com um eco distante da sua voz profissional a emergir. O segredo é equilibrar estética com conforto. Falando em conforto, interveio Clara, arrumando as chávenas de chá. Quem quer começar a partilhar? A conversa fluiu naturalmente, pontuada por risos e algumas lágrimas ocasionais. Heloíse ouviu enquanto Mia descrevia os seus medos de ser mãe solteira por escolha. Enquanto Denise confessava as dificuldades com depressão pós-parto depois do primeiro filho. Quando chegou a sua vez, Heloíse surpreendeu-se a falar. Tenho tido este sonho, começou, a voz suave mas firme. Estou numa sala cheia de espelhos, mas não consigo ver o meu reflexo. Só molduras vazias onde devia estar. Perda de identidade, assentiu Vanessa. Passei por isso. Depois que o meu ex me deixou, senti-me invisível durante meses. Como voltaste a sentir-te real? Perguntou Heloíse, a pergunta vinda de um lugar profundo. Pequenos passos, respondeu Vanessa, ecoando inconscientemente a frase favorita de Clara. Comecei com o meu ritual do café da manhã. Apenas 10 minutos de presença, saboreando cada gole. Depois, fui acrescentando outros pequenos momentos. Eventualmente,
tinha pedaços suficientes de mim para construir algo novo. Clara observava a troca com uma satisfação silenciosa. Falando em construir algo novo, disse, tirando o telemóvel. Quem está livre para tomar o pequeno almoço naquele novo sítio na 73 RD, para a semana? A Joy vai estar com o pai e esta mamã precisa de waffles. O convite casual desencadeou uma enxurrada de consultas de agenda e planos. Heloíse deu por si a dizer sim antes que a ansiedade pudesse protestar. Depois que as outras se foram, Clara ficou para ajudar na arrumação, apesar dos protestos de Heloíse. Fizeste um bom trabalho hoje, disse Clara, a carregar a máquina da louça com eficiência experiente. Mesmo bom. Heloíse encostou-se ao balcão, subitamente exausta, mas de alguma forma mais leve. Elas não eram o que eu esperava. A vida raramente é, respondeu Clara, fechando a máquina da louça e voltando-se para a amiga. É isso que a torna interessante. Falando nisso, puxou um envelope da mala. A Joy fez isto para ti. Está numa fase de artes e trabalhos manuais. O cartão estava coberto de purpurina e autocolantes, com uma flor desenhada com cuidado a florescer através do que parecia ser neve. Por dentro, em caligrafia trêmula de criança. Para Miss Heloíse e o bebê. Da Joy. Algo quente e inesperado floresceu no peito de Heloíse. Diz-lhe obrigada, conseguiu dizer, colocando o cartão no frigorífico. Está perfeito. Mais tarde, naquela noite, depois de Clara ter ido para casa, Heloíse sentou-se secretária e abriu o diário pela primeira vez em semanas. As páginas em branco já não pareciam tão assustadoras. Querido bebê, escreveu. Hoje aprendi algo importante. Às vezes, força não é aquilo que esperamos. Às vezes, é cabelo roxo, pastas de advogada e desenhos infantis. Às vezes, é deixar as pessoas entrarem. Mesmo quando, especialmente quando, temos medo. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. E, pela primeira vez em meses, Heloíse não se sentia assim tão sozinha sob aquele brilho. O cursor piscava num post de blog em branco, desafiando Heloíse, sentada no seu escritório recém-rearranjado. A luz suave da primavera filtrava-se pelas cortinas transparentes que pendurara na semana passada. A sua primeira escolha de design desde Nassau que não fora movida pela vontade de apagar a presença de Rova. Escreve o que sentes, sugerira Clara durante o passeio matinal. A tua história pode ajudar alguém a reencontrar-se. Os dedos de Heloíse pairaram sobre o teclado, depois começaram a mexer-se. Quando a vida redecorar o teu coração, a jornada de uma designer através da perda e renovação. Dizem que o lar é onde está o coração. Mas o que acontece quando o coração parece uma sala vazia? Como designer de interiores, passei anos a ajudar clientes a transformar espaços. Agora estou a aprender a renovar a minha própria vida, um pequeno canto de cada vez. As palavras fluíam mais facilmente do que esperava, carregando consigo o peso de meses de verdades não ditas. Escreveu sobre transformação, sobre o paralelo entre despir um quarto até os ossos e despir as camadas de um casamento quebrado. Sobre reconstruir, não apenas sobreviver. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Mia. Vê o teu e-mail. Aquela cliente de que falei está interessada. Trocando de aba, Heloíse encontrou o e-mail de uma blogger popular de lifestyle a pedir para redesenhar o seu escritório em casa. Seria o primeiro projeto desde que entrou de licença, se estivesse pronta. Antes que a dúvida se instalasse, outra mensagem chegou, desta vez de Clara. Seja lá o que estás a pensar demais, para. Lembra-te, raízes antes de florescer. Heloíse sorriu, tocando a pequena suculenta no canto da secretária, presente de Clara quando mencionara querer cuidar de algo além de si mesma e do bebê. Ao contrário dos elaborados arranjos florais que Rowan costumava enviar, esta planta exigia pouco cuidado, mas possuía uma resiliência notável. Ao abrir o software de design, começou a esboçar conceitos para o escritório da blogger. O seu estilo característico emergia naturalmente, linhas limpas suavizadas por elementos orgânicos, funcionalidade envolta em conforto. Mas havia algo novo ali também, uma ousadia que antes não se permitia abraçar. O teu trabalho sempre foi bonito, dissera uma antiga mentora, mas demasiado seguro. Como se tivesses medo de ocupar espaço. Agora, olhando para o design que surgia no ecrã, Heloíse reconheceu que tinha mudado. Já não estava a projetar para agradar aos outros, ou para caber na visão de perfeição de outra pessoa. O bebê deu um pontapé, como se estivesse a concordar.
Com 7 meses, a sua filha soubera o sexo na semana passada, fazia-se notar com frequência, especialmente quando Heloíse mergulhava nos pensamentos. Tens razão, murmurou, uma mão sobre a barriga, enquanto a outra continuava a esboçar. Chega de jogar pelo seguro. Depois de publicar o post no blog, virou-se para a caixa de entrada. Dezenas de e-mails por ler esperavam por ela, incluindo um do advogado, sobre a finalização do processo de divórcio. Pela primeira vez, não sentiu aquela habitual onda de pânico. Em vez disso, criou uma nova pasta, a ED Futuro, e começou a organizar o caos. Uma notificação apareceu. Alguém já tinha comentado no blog. Obrigada por partilhar isto. Estou grávida de 6 meses e acabei de descobrir a traição do meu marido. Tenho me sentido tão perdida, tão sozinha. Ler as tuas palavras fez-me sentir vista. Por favor, continua a escrever. Heloíse ficou a olhar para o comentário, sentindo um inesperado surto de propósito. Tinha passado tanto tempo focada no que tinha perdido, que se esquecera do que ainda podia oferecer. Abriu seu site de portfólio e começou a atualizá-lo. Os tons neutros e a linguagem apologética desapareceram. No lugar deles, construiu uma nova narrativa. Heloíse Carter Designs, criar espaços que contam a sua história. Uma batida à porta interrompeu o fluxo. Era Denise, com sacos de take-away. A Clara disse que provavelmente ias esquecer-te de almoçar enquanto trabalhavas, disse ela. Ela está presa numa entrega, por isso sou a tua alimentadora designada hoje. Heloíse olhou para o relógio, percebendo que tinham passado 3 horas. Ok, talvez me tenha esquecido mesmo. Enquanto comiam pé de thai e rolinhos primavera, mostrou a Denise os conceitos de design e o post no blog. Os olhos atentos da advogada não deixavam escapar nada. Estás a voltar à vida, observou, roubando um rolinho extra. Fica-te bem. Estou a tentar, admitiu Heloíse. Há dias mais difíceis que outros. É para isso que estamos cá, disse Denise simplesmente. Aliás, não te esqueças da reunião do grupo amanhã. A Vanessa vai levar aqueles brownies incríveis. Depois de Denise sair, Heloíse voltou à secretária com energia renovada. Tinha mais 2 conceitos de design para terminar, outro post a formar-se na mente, e um quarto de bebê para planear. O quarto vazio no fundo do corredor já não parecia um lembrete da perda, mas uma tela à espera da história da filha. As mãos encontraram o caminho até o pulso, traçando as letras familiares. Resiliência. A palavra ganhará novo significado, como uma semente a romper o cimento, determinada a alcançar a luz. O café no Upper East Side era exatamente o tipo de lugar onde Heloíse esperaria encontrar Lila Ramon, elegante, moderno, cuidadosamente curado para a perfeição do Instagram. Até os baristas pareciam ter saído de um blog de lifestyle. Não tens de fazer isto, dissera Clara, quando Heloíse mencionara o encontro. Mas ambas sabiam que sim. Grávida de 8 meses e finalmente a reencontrar o seu equilíbrio, Heloíse precisava enfrentar este último fantasma antes da filha nascer. Lila já lá estava, cabelo loiro perfeitamente arranjado, vestido de maternidade de marca, parecendo mais uma página de revista do que uma pessoa real. Levantou-se ao vê-la, uma incerteza a cintilar nas suas feições de influencer perfeita. Obrigada por vires, disse Lila, a voz mais pequena do que Heloíse se lembrava do quarto de hotel. Não tinha certeza se virias. Heloíse acomodou-se na cadeira, intensamente consciente do contraste entre elas. Lila com o conjunto coordenado ao pormenor. Heloíse no seu vestido midi confortável, sapatos rasos, a barriga agora claramente saliente. Não estou aqui para perdoar, disse Heloíse calmamente, pedindo um chá de ervas ao empregado. Estou aqui porque preciso de entender. Os dedos bem cuidados de Lila torciam o invólucro de papel da palhinha. Eu sei. Tenho seguido o teu blog. O post sobre renovação fez-me pensar em muita coisa. O meu blog. Heloíse sentiu um súbito impulso protetor sobre o seu santuário digital. Por quê? Porque eu também precisava de entender, Lila encontrou-lhe finalmente o olhar. Como é que conseguiste levantar-te? Como estás a construir algo real, enquanto eu ainda estou? Gesticulou vagamente para si mesma. A amargura na voz de Lila apanhou Heloíse desprevenida. Não era a destruidora de lares confiante que imaginara nos seus piores momentos. Ele aproximou-se de mim num evento de marca, continuou Lila, a fachada ensaiada a rachar. Disse todas as palavras certas. Fez-me sentir especial. Escolhida. Eu não sabia do bebê, juro.
Heloíse. Quando descobri. Quando descobriste? A mão de Heloíse pousou protetoramente na barriga. No dia seguinte a Nassau. Ele ligou-me, furioso por te teres cruzado conosco. Foi aí que mencionou que estavas grávida, como se fosse um inconveniente para os planos dele. A voz de Lila quebrou-se. Terminei naquele dia. Mas o estrago já estava feito. As bebidas chegaram, criando uma pausa momentânea na conversa. Heloíse observou o vapor subir do chá, pensando em padrões, em ciclos. Ele ainda te liga, não é? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Lila assentiu. Mensagens, e-mails, demais. É persistente. Diz que mudou, que precisa de outra oportunidade, que deixá-lo foi o maior erro da minha vida. Uma risada fria escapou dos lábios de Heloíse. Deixa adivinhar. Lembra-te dos momentos especiais? Das piadas privadas? Faz-te sentir que és a única que o compreende verdadeiramente. Como é que? Porque é isso que ele faz. Cria momentos perfeitos. Conexões íntimas. Mas não são reais. São encenadas, como os teus posts no Instagram. A verdade das palavras atingiu Lila à medida que Heloíse as dizia. Fomos ambas figurantes na encenação dele. Lágrimas escorreram pelas faces de Lila, borrando a maquilhagem cuidadosamente aplicada. Desculpa, Heloíse. Não só pelo caso, mas por fazer parte da manipulação dele. Por não ter visto antes. Heloíse estendeu-lhe um guardanapo, surpresa por encontrar os próprios olhos secos. Vemos o que queremos ver. Até que deixamos de conseguir. Como conseguiste? Lila perguntou, enxugando os olhos. Como recomeçaste? Tive ajuda. Ajuda verdadeira, não apenas seguidores e gostos. Heloíse pensou em Clara, no grupo de apoio, nos cartões cobertos de purpurina da Joy que ainda chegavam todas as semanas. E parei de tentar desenhar a minha vida com base nas expectativas de outra pessoa. Ficaram em silêncio por um momento, o ruído ambiente do café preenchendo o espaço entre elas. Lá fora, o sol da primavera pintava o passeio com promessas. Tenho de ir, disse Heloíse finalmente, pegando na mala. A filha da minha amiga tem um recital de dança e prometi que estaria lá. Lila assentiu e pegou no telemóvel. Posso? Seria ok se eu continuasse a ler o teu blog? Ajuda, de alguma forma. O blog é público, respondeu Heloíse, levantando-se. Mas Lila, talvez devais começar a tua própria história. Uma verdadeira, desta vez. Ao afastar-se, Heloíse sentiu-se mais leve, como se tivesse pousado um peso que nem sabia que carregava. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Clara. Estás bem? A Joy quer saber se ainda vens vê-la ser borboleta. A caminho, respondeu Heloíse. E Clara, estou mais do que bem. Estou livre. A contração começou durante uma videochamada com a nova cliente. Heloíse estava no meio da apresentação dos conceitos de design do quarto do bebê, quando uma dor aguda atravessou-lhe a parte inferior das costas. Conseguiu manter a compostura profissional, encerrando rapidamente a apresentação antes de desligar. É muito cedo, sussurrou para o apartamento vazio, embora, com 38 semanas, soubesse que não era. A mala do hospital estava feita há semanas, insistência de Clara, pousada junto à porta, como uma sentinela. Outra contração. Heloíse pegou no telemóvel, os dedos encontrando o número de Clara por puro reflexo. Diz-me que estás a cronometrá-las, atendeu Clara, a voz com aquela mistura familiar de enfermeira e amiga. 8 minutos de intervalo, disse Heloíse, respirando fundo conforme a dor diminuía. Começaram há cerca de 1 hora. Estás a ter contrações há 1 hora e só agora ligas? A exasperação de Clara era audível. Estou a sair agora mesmo do hospital. Não te mexas. Estava numa reunião com uma cliente. Claro que estavas, o revirar de olhos de Clara era praticamente visível pelo telefone. Fica quieta. Vou buscar-te. Os 40 minutos seguintes passaram num borrão de desconforto crescente e mensagens urgentes no grupo de apoio. Mia ofereceu-se para levar revistas e snacks. Denise prometeu tratar do reagendamento das reuniões com os clientes. Vanessa enviava um fluxo constante de mensagens de encorajamento e emojis de bebê. Quando Clara chegou, bastou um olhar para Heloíse para ativar o modo enfermeira. De quanto em quanto tempo agora?
5 minutos. Heloísa agarrou-se ao balcão da cozinha conforme uma nova contração se formava. Talvez 4. Hora do hospital, declarou Clara. Já apanhar a mala e as chaves. A tua filha claramente herdou a determinação da mãe em cumprir horários. A viagem até o hospital foi um exercício em navegação de trânsito nova-iorquino, com Clara a encontrar atalhos que Heloísa nem sabia que existiam. Entre contrações, ela focava-se nos pequenos detalhes. A forma como o sol da primavera batia nos edifícios. Alguém a passear o cão. Um vendedor de flores a montar a banca. E ainda não escolhi um nome, percebeu de repente, o pânico a crescer. Já desenhei todo o quarto dela, mas ainda não escolhi um nome. Os nomes podem esperar, garantiu Clara, ao parar na zona de embarque do hospital. Vamos focar-nos em conhecê-la primeiro. A ala de partos estava movimentada, mas a presença de Clara suavizou o caminho. Logo, Heloísa estava instalada num quarto privado, monitores a registrar cada contração e o batimento cardíaco da filha. A tua pressão está perfeita, comentou Clara, a verificar as leituras. A bebé está bem posicionada. Estás a ir muito bem. Aguenta firme. Heloísa agarrou a mão da amiga conforme outra contração atingia o auge. Por favor. Os dedos quentes de Clara apertaram os dela de volta. Nem cavalos selvagens me tirariam daqui. As horas desfocaram-se, marcadas por dores crescentes e intervalos decrescentes entre contrações. Heloísa perdeu a noção do tempo, focando-se apenas em respirar, na presença constante de Clara e no pensamento de conhecer a filha. Estás totalmente dilatada, anunciou o médico, depois do que pareceu uma eternidade. Hora de empurrar. Heloísa tinha imaginado este momento de outra forma, Rowan ao lado dela. As mãos perfeitamente cuidadas a segurarem as suas. Palavras de encorajamento escolhidas com precisão. Em vez disso, tinha a força de Clara. O seu apoio prático. A sua autenticidade. Tu consegues, sussurrou Clara, passando um pano fresco na testa de Heloísa. És mais forte do que imaginas. Os momentos finais foram uma sinfonia de encorajamento e esforço. Heloísa sentia-se dividida entre uma dor imensa e um propósito imenso. Então, de repente, um novo som preencheu o quarto. O primeiro choro da sua filha, forte e desafiante. Ela é perfeita, anunciou o médico, colocando o pequeno e contorcido corpinho no peito de Heloísa. Parabéns, mamã. Heloísa olhou para o rosto da filha, memorizando cada detalhe. O nariz pequenino, a boca como um botão de rosa, o redemoinho escuro do cabelo. As lágrimas caíam livremente enquanto contava dedos e dedinhos. Enquanto sentia o peso sólido da nova vida contra o coração. Olá, pequenina, sussurrou. Sou a tua mamã. Clara observava ao lado da cama, os próprios olhos brilhantes. Ela parece uma lutadora, disse suavemente. Tal como a mãe. Olhando para o rosto da filha, Heloísa soube de repente. Flora, disse. O nome dela é Flora. Clara ergueu uma sobrancelha. Por causa das flores que crescem através do cimento. Heloísa assentiu, pensando na própria jornada. Na força encontrada nos lugares mais inesperados. Na beleza que persiste, apesar de tudo. Clara sorriu, a compreensão a surgir. Flora Carter. É perfeito. Lá fora, pela janela do hospital, a primavera pintava a cidade com tons de renovação. A pequena mão de Flora agarrou o dedo de Heloísa. E, nesse aperto, sentiu-se toda a promessa de novos começos. Bem-vinda ao mundo. Flora, sussurrou Heloísa à sua filha, temos uma bela história para te contar um dia. Flora tinha 6 semanas quando Rowan reapareceu. Heloísa acabava de terminar uma consulta de design virtual, o portátil equilibrado na ilha da cozinha, enquanto Flora dormia no berço ali ao lado. A chamada do porteiro apanhou-a a meio do primeiro gole do seu chai latte quente do dia. Senhorita Carter, o Sr. Pierce está a pedir para subir. Devo mandá-lo embora? A ansiedade familiar subiu-lhe ao peito, mas agora parecia diferente, distante, como trovões de uma tempestade que já passará. Não, Frank. Deixa-o subir. Pausou. Mas podes ligar a Clara Jennings? Ela já está na minha lista de aprovados. Já estou a enviar uma mensagem, senhorita Carter, respondeu Frank, um instinto protetor evidente na voz. Heloísa usou os minutos antes da chegada de Rowan para verificar Flora, ainda dormir pacificamente, um pequeno punho fechado junto à bochecha.
A presença da filha dava-lhe uma força que não sabia que possuía. A batida à porta foi mais suave do que esperava. Pelo olho mágico, Rowan parecia exatamente como se lembrava. Fato caro, cabelo perfeito, pose ensaiada. Mas, de alguma forma, parecia menor. Ela abriu a porta, mantendo a corrente de segurança no lugar. O que queres, Rowan? Eli, começou ele, depois corrigiu-se ao ver a expressão dela. Heloise, podemos falar, por favor? Ela considerou por um momento, depois fechou a porta para remover a corrente. Quando a reabriu, os olhos de Rowan foram imediatamente para o corpo pós-parto dela, ainda suavizado pela gravidez. Estás, começou ele. Como quem acabou de ter um bebê, completou Heloise, afastando-se para o deixar entrar. Há 6 semanas. Rowan entrou, os sapatos de marca ecoando no chão de madeira recentemente renovado. O olhar dele percorreu o apartamento, notando as mudanças, as novas obras de arte, a mobília rearranjada, os sinais subtis da vida de bebê integrados ao design cuidadoso. O espaço parece diferente, observou. Tudo está diferente, respondeu Heloise, permanecendo de pé, mantendo a vantagem. Por que estás aqui? Rowan tirou um envelope do casaco. Os papéis do divórcio. Assinei-os. Poderias ter pedido ao teu advogado que os enviasse. Queria ver-te. Explicar. Encontrar-me. O olhar dele desviou-se para o berço. Não, a voz de Heloise foi firme. Não tens direito a conhecê-la. Não hoje. Talvez nunca. Ela também é minha filha, o tom de Rowan carregava aquela familiar raiva controlada. Tenho direitos. Direitos. Heloise soltou uma risada sem humor. Como o meu direito a um marido fiel. Como o direito da nossa filha a um pai que não a traiu antes mesmo de nascer. Flora remexeu-se no berço, soltando pequenos sons. Heloise moveu-se instintivamente para a filha, mas Rowan deu um passo à frente primeiro. Não. A voz de Heloise poderia ter congelado o fogo. Tu não te aproximas dela. O elevador soou no corredor, e Clara apareceu na porta ainda aberta, avaliando instantaneamente a situação. Está tudo bem aqui? CL. Heloise sentiu os ombros relaxarem ligeiramente. Perfeita timing. O Rowan já estava de saída. Isto não acabou, disse Rowan, a máscara corporativa a escorregar. Os meus advogados vão contactar os teus para discutir a visitação. Ótimo, respondeu Heloise, fitando-o com firmeza. Deixa que eles tratem disso. É para isso que lhes pagamos. Clara posicionou-se ao lado de Heloise enquanto Rowan saía apressadamente, o perfume caro deixando um rastro enjoativo pelo caminho. Ficaram a olhar até as portas do elevador se fecharem. Estás bem? Perguntou Clara, já a aproximar-se de Flora. Na verdade, sim, percebeu Heloise. Ele parece mais pequeno. De alguma forma, menos poderoso. Isso é porque tu cresceste. Clara pegou em Flora, agora acordada, acalmando-a com facilidade. Sons de protesto mínimos. Aqui, pega na tua filha. Acho que as duas precisam de mimos. Heloise inspirou o cheirinho doce do bebê, sentindo o mundo realinhar-se. Costumava pensar que ele era tudo o que eu queria, bem-sucedido, polido. Perfeitamente falso, corrigiu Clara, começando um novo bule de chá. Como aquelas flores artificiais que ele costumava enviar. Flora é melhor do que qualquer flor que ele alguma vez me deu. Heloise beijou a testa da filha. Ela é real. Ela é nossa. Clara sorriu, um brilho cúmplice nos lábios. Sabes o que isto significa, certo? Que tenho de ligar ao meu advogado. Isso, e Clara puxou o telemóvel. Que é hora de uma reunião de emergência do grupo de apoio. A Mia vai trazer cupcakes, a Denise vai trazer o bloco de notas jurídico, e a Vanessa vai trazer aquelas roupas orgânicas de bebê que prometeu. Lágrimas encheram os olhos de Heloise, não de tristeza ou medo, mas de gratidão profunda. O que é que eu fiz para merecer todas vocês? Tu floresceste, disse Clara simplesmente. Agora deixa-me segurar a minha sobrinha honorária enquanto vais trocar de roupa. As meninas chegam em 20 minutos, e sabes que a Mia vai querer documentar tudo para o blog. Como se compreendesse, Flora deu um pequeno sorriso, o primeiro verdadeiro. Heloise captou o momento no coração, sabendo que um dia contaria à filha sobre este dia. Sobre força encontrada na doçura. Sobre a família que escolheram.
Sobre flores que desabrocham não apesar do inverno, mas por causa dele. Um ano depois, Heloísa estava em frente ao espelho do quarto, ajustando o vestido verde esmeralda que escolhera para a festa do primeiro aniversário de Flora. Pela porta aberta, ouvia Clara e Joy a colocarem as decorações, o riso delas misturando-se com os sons felizes de Flora. O telemóvel vibrou com uma notificação do blog, mais um comentário no último post sobre reconstruir a vida após a perda. O blog tinha crescido para além de tudo que Heloísa imaginara, tornando-se um refúgio para mulheres a reconstruir as suas vidas. No próximo mês, ela iria discursar numa conferência de empoderamento feminino sobre o design de interiores como metáfora de transformação pessoal. Mamãe. A voz de Flora, carregada da sala de estar, as palavras ainda novas demais para soar perfeitas, mas suficientemente claras para fazer o coração de Heloísa falhar uma batida. Encontrou a filha no meio do que outrora fora uma sala perfeitamente decorada, agora cauticamente bela com as decorações de aniversário. Flora puxava-se para cima, usando a mesa de centro, os caracóis escuros a saltarem, os olhos cor-de-mel, tão iguais aos da mãe, brilhando de excitação. Vê o que fizemos, anunciou Joy orgulhosamente, apontando para a faixa pintada à mão que atravessava a parede. Feliz aniversário, Flora. Glitter e flores pintadas adornavam cada letra. Clara observava o resultado com satisfação. Nada mal para uma enfermeira, uma menina de 11 anos e uma perfeccionista reformada. Está perfeito, disse Heloísa, e queria mesmo dizer isso. Como a vida perfeitamente imperfeita que construímos. A campainha anunciou a chegada da família que tinham escolhido. Mia foi a primeira a entrar, o cabelo roxo agora com fios prateados, carregando uma caixa de bolo da padaria artesanal que tinha descoberto. Denise seguiu com o marido e o novo bebê, o bloco de notas jurídico, ausente pela primeira vez. Os gêmeos de Vanessa entraram atrás da mãe, dirigindo-se diretamente para Flora. A organizadora da festa chegou, declarou Mia, pousando o bolo. Embora, pelo que vejo, os meus serviços não tenham sido necessários. Isto está incrível. Heloísa observou a sala encher-se de vida e amor. O seu apartamento, outrora uma vitrine de curadoria meticulosa, tinha se transformado em algo muito mais valioso. Um lar onde o riso ecoava nas paredes e as pequenas impressões nas janelas contavam histórias de alegria. Um cêntimo pelos teus pensamentos? Clara apareceu ao lado dela, oferecendo um copo de cidra espumante. Estava a pensar em dezembro passado, disse Heloísa. Aquele voo de regresso de Nassau, sentia-me tão vazia. E agora estou cheia. Não só com a Flora, mas com tudo, propósito, amizade, amor verdadeiro. A campainha tocou novamente, desta vez eram seus pais. A relação com a filha tinha se renovado através do nascimento de Flora. Atrás deles, um estafeta segurava um pequeno pacote. É da Lila, Heloísa reconheceu o remetente. Dentro estava um mobile artesanal com flores prensadas e um bilhete. Para a pequena flor que ajudou a mamã a florescer. Obrigada por me mostrares o caminho. Heloísa pendurou o mobile sobre a mesa dos presentes, mais uma peça da sua história a completar-se. Lila tinha encontrado o próprio caminho para a autenticidade, trocando a perfeição de influencer por narrativas honestas de recuperação e autodescoberta. Hora dos presentes, anunciou Joy, organizando tudo com a precisão herdada da mãe. Flora sentou-se no colo de Heloísa, as pequenas mãos desembrulhando os presentes com entusiasmo e alguma ineficácia. Cada presente refletia o lugar da pessoa nas suas vidas. Roupas feitas à mão da Vanessa. Uma coleção de livros infantis diversos da Mia. Um plano de poupança universitária da Denise. Falta um, disse Clara, trazendo uma pequena caixa. Dentro havia uma pulseira delicada de prata, do tamanho de um pulso de bebê. Gravada com uma única palavra. Resiliência. Para quando for mais velha, explicou Clara. Para que ela nunca se esqueça de onde vem. Heloísa abraçou a amiga. As palavras falhavam diante de tamanha gratidão. À volta delas, a festa continuava. Crianças a brincar, adultos a conversar, momentos a serem criados, capturados e guardados. Mais tarde, depois do bolo cortado, os presentes abertos, os convidados de volta a casa e Flora dormir no berço. Heloísa sentou-se secretária para escrever um último post no blog sobre aquele capítulo da sua vida. Asterisco asterisco, querida Flora. Há um ano entraste neste mundo e ensinaste-me que os jardins mais bonitos muitas vezes crescem nos lugares mais inesperados. Mostraste-me que força não é ser inquebrável, mas aprender a florescer de novo após a geada. Lembra-te, minha menina,
que vens de uma longa linhagem de flores de inverno. Mulheres que reencontraram a luz. Mulheres que descobriram que família nem sempre é sangue, mas quem fica para te ajudar a crescer. A tua história começou com um fim, mas esse fim deu-nos um novo começo. E agora, ao ver-te dar os primeiros passos, ouvir as tuas primeiras palavras, ver-te rodeada pelo círculo de mulheres fortes que nos ajudou a sobreviver e prosperar, percebo algo profundo. Às vezes, os invernos mais duros dão-nos as primaveras mais belas. Com amor. Mamã asterisco asterisco. Lá fora, a neve de dezembro começava a cair sobre Nova York. Mas cá dentro, num apartamento cheio de amor, riso e imperfeição perfeita, era eternamente primavera. 5 anos depois, a sala de conferências da Cimeira de Empoderamento Feminino fervilhava de antecipação. No palco, Eloise Carter ajustava o microfone. O ecrã atrás dela exibia o mais recente projeto do seu estúdio de design de sucesso. Um centro de bem-estar para mulheres, onde a beleza estética se fundia com a cura emocional. Na primeira fila, a agora Joy de 8 anos segurava o telemóvel, gravando para o blog. Clara sorria orgulhosamente ao lado dela. Flora, agora com 5 anos e já com o espírito criativo da mãe, desenhava no inseparável caderno de esboços, já mostrando sinais de seguir os passos de Eloise. Alguém uma vez me disse que as flores mais bonitas florescem no inverno, começou Eloise, a voz firme e segura. Mas o que não dizem é que essas flores deixam sementes. Sementes que crescem em jardins, que inspiram outras a plantar os seus próprios. A audiência, cheia de mulheres, cada uma com a sua história de renovação, inclinava-se para frente enquanto ela continuava. Hoje, o nosso coletivo de design já ajudou a criar espaços para mais de 100 mulheres recomeçarem as suas vidas. Cada projeto é único, mas todos partilham uma verdade essencial. Lar não é sobre almofadas perfeitas ou esquemas de cores coordenadas. É sobre criar um espaço onde a alma pode curar, crescer e florescer. Desde o primeiro aniversário da Flora, a vida tinha evoluído de formas inesperadas. O blog transformará-se num livro. O grupo de apoio crescerá e tornará-se uma fundação. Com Denise a tratar da parte legal pro bono, Mia gerir as redes sociais com um toque autêntico e cativante, e Vanessa coordenar um programa de mentoria para mães solteiras, cada uma com seu papel na missão que tinham construído juntas. Até a história de Rowan tinha encontrado uma resolução. Após um ano de batalhas legais, ele finalmente compreenderá que ser pai ia além de visitas determinadas por tribunal. Fez o trabalho. Frequentou terapia. Aprendeu a ver Flora como uma pessoa, e não uma posse. Agora, a relação de coparentalidade era cordial, se não exatamente próxima, construída com base no respeito mútuo pelo bem-estar da filha. A mulher que eu era há 6 anos decorava quartos para agradar aos outros, concluiu Eloise no final do seu discurso. A mulher que sou hoje cria espaços para ajudar os outros a agradarem-se a si próprios. Porque é assim que se parece a cura, não um acabamento perfeito, mas uma base perfeita. Mais tarde, naquela noite, no café favorito, o mesmo onde Clara lhe comprará o primeiro chai latte nos dias mais escuros, toda a família alargada reuniu-se para celebrar. Joy, quase adolescente agora, mostrava a Flora como fazer verdadeiras montanhas de chantilly no chocolate quente. A nova esposa de Clara, uma pediatra que conhecera através da fundação, trocava olhares cúmplices com ela enquanto observavam as suas meninas a criarem laços. Sabes o que acabei de perceber, disse Clara, sentando-se ao lado de Eloise. Aquela leitora de cartas estava certa naquele dia no hospital. O que queres dizer? Lembras-te? Ela disse que encontrarias o teu propósito através da dor. Olha à tua volta, Ellie. Olha todas as vidas que tocaste. Todos os espaços que transformaste. Todas as histórias que ajudaste a reescrever. Eloise olhou à sua volta. O riso da filha. O amor da família escolhida. O peso das chaves de casa com o porta-chaves que dizia resiliência. Pensou nas mulheres que lhe escreviam, que confiavam nela para as ajudar a recriar os seus lares e as suas vidas. Pensou nas sementes de esperança que todas estavam a plantar. Um quarto, uma história, um coração de cada vez. Sabes o que mais essa leitora de cartas disse? Eloise sorriu, puxando do seu caderno, agora mais um livro de visões para projetos futuros. Ela disse que o inverno não dura para sempre, mas nunca mencionou que a primavera podia ser tão boa assim. Lá fora, Nova York cintilava de possibilidades.
Cá dentro, rodeada de amor e riso, Heloise Carter, designer, mãe, sobrevivente, mulher em florescimento. Abriu uma nova página em branco e começou a esboçar o próximo sonho, sabendo que os melhores designs deixam sempre espaço para crescer. Afinal, é isso que as flores de inverno fazem. Não apenas sobrevivem à geada, mas ensinam os outros a florescer. Fim.